Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor aqui Alan, certo? Mais uma vez aqui com vocês para a gente compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos. Espero que tenha gostado da aula passada, tudo bem? Mas vamos lá ver o que nós iremos aprender hoje, certo? Mas antes disso, de a gente saber, preciso que vocês deixem o gostei ou não gostei lá no vídeo no YouTube. É um feedback que eu vou ter de vocês, se a aula foi bacana, se ela não foi bacana, o que é que eu posso melhorar. Beleza? Vamos lá. O que nós iremos aprender hoje, certo? Já dei um spoiler aí. Ó, é algo que está acontecendo em nossa sociedade, é algo que está fazendo nós ficarmos em casa, é algo que é sério, entendeu? Então a aula que já estava programada no nosso livro, e é isso aí que a gente vai aprender hoje, certo? É um assunto praticamente mais comentado todos os dias, é o quê? E aí? Coronavírus, certo? Só que nós não vamos falar hoje sobre o coronavírus, até porque a televisão está falando todos os dias. Nós iremos estudar um pouquinho sobre os vírus, beleza? A gente vai falar para vocês um pouco sobre os vírus. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber o que são os vírus. Você sabe o que são os vírus? Ó, os vírus, eles são parasitas obrigatórios. Ou seja, nosso corpo já tem vírus. Sabiam disso? Agora, os vírus que temos no nosso corpo, alguns podem não fazer mal para o nosso corpo, entendeu? Porque eles são parasitas obrigatórios. Eles são seres também simples e pequenos e ele pode infectar organismos vivos. Ou seja, ele pode infectar mim, ele pode infectar um animal, ele pode infectar uma planta. Então o vírus é um ser que ele pode infectar qualquer coisa que esteja viva. Basta estar vivo para ele poder justamente infectar, tá bom? Vamos lá dar continuidade. Falando um pouco sobre as características dos vírus. Veja só, a característica muito importante dele é que eles são formados por uma cápsula proteica. Essa cápsula proteica é onde tem a informação dele, do RNA ou do DNA, ou se ele tem os dois, o RNA ou o DNA, certo? Primeiro, ele não tem célula, eles são seres unicelulares. Veja, ele não tem célula. Agora, professor, como é que ele tem vida se ele não tem célula? Realmente é um grande questionamento. Mas ele é um ser unicelular, mas ele é chamado de fluido venenoso. O significado dele é fluido venenoso. Por quê? Porque a palavra vírus deriva disso, fluido venenoso. Então, não é nenhuma brincadeira, né? E também, a gente chama aqui, nessa cápsulazinha, a gente chama de capsídeo. É lá que tem informação do tipo de vírus, entendeu? Que a gente pode encontrar. Vamos lá. Aqui nessa imagem, eu estou mostrando aqui para vocês as estruturas de alguns vírus, certo? Que a gente pode encontrar para a gente ver que não são todos iguais, eles são muito específicos e eles reagem com as células do nosso corpo específicas. O vírus do HIV, ele não vai reagir da mesma forma que o vírus do Ebola. Eles vão reagir em locais diferentes do organismo. Outro exemplo aqui é o vírus da influenza, que a gente está vendo ali, que é bem parecido, não é igual, é parecido com o coronavírus. Por quê? Porque o vírus da influenza, nós ficamos resfriados, ficamos um pouco com falta de respiração, mas eles não são iguais, eles são parecidos, a estrutura deles são parecidas, mas a identidade genética é totalmente diferente, até porque o coronavírus está matando muita gente, inclusive no Brasil. Até recentemente já foram mais de 10 mil mortos, então é algo muito sério, está fazendo nós ficarmos em casa, está fazendo nós ter esse tipo de aula diferente. Então mantenham o cuidado com os vírus. Uma maneira de evitar esse contágio é justamente higienizando as suas mãos, suas roupas, suas residências, higienizando tudo. Essa é a maneira da gente combater esse vírus, certo? Vamos lá. Como é que funciona o processo de infecção? Ó, o primeiro e mais importante ponto de infecção é o seguinte.
para ele entrar em nosso organismo, ele tem essas vias aqui, ó. A boca, o nariz e os olhos. Se a nossa mão ou algo que a gente leve a nossos olhos, o nariz ou a boca estiver com essas partículas do vírus, se a gente levar a nossa mão a esses locais, o vírus vai o quê? Entrar em nosso organismo. E quando ele entra em nosso organismo, ele faz literalmente um estrago. Por quê? Porque ele é um ser que não tem célula. Mas, quando ele entra em um organismo vivo, ele entra na célula da pessoa e ele muda o DNA daquela célula, formando outros vírus dele para infectar outras células. Então é uma coisa bem ruim que acontece com o nosso organismo. Por isso que às vezes a gente apresenta febre e outros sintomas mais. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem um diagrama, certo? Geral do ciclo de vida de um vírus. Tudo bem? Como eu disse, o vírus está aqui, né? Ele consegue entrar no nosso organismo. A partir do momento que ele entra, o capsídeo ele se divide. Ou seja, uma parte vai o quê? Replicação e expressão genética. Ou seja, eles vão copiar justamente esses coronavírus, que é o exemplo que eu estou dando do coronavírus. E as células proteínas virais, o RNA viral do ribossomo da célula hospedeira, ele vai fazer o quê? Vai ter essa junção do ribossomo com as cópias do genoma, formando novos vírus para infectar outras células. Um vírusinho desse aqui, veja quantos vírus liberou após. Aqui na ilustração tem 6, mas na realidade é bem mais. E esse processo vai acontecendo rapidamente. Quando a gente vê praticamente todas as células que esse vírus poderia infectar, estarão infectadas. É onde as pessoas que, por exemplo, estão com coronavírus, elas acabam o quê? Tendo falta de ar, elas não conseguem respirar por si próprio, porque o corpo está altamente infectado. Porque as células elas ainda não têm os anticorpos para combater. Porque quando ela já conhece o vírus, ela vai lá e combate, ela consegue responder. Mas como não conhece, então ele passa despercebido e acaba fazendo uma destruição total em nosso organismo, galera. Aqui tem algumas doenças virais, né, que eu vou citar aqui para vocês. Temos a hepatite, temos a HPV, temos a febre amarela, temos o sarampo, cachumba, catapora. Ou seja, todos eles, para que a pessoa acabe adquirindo isso, ela precisa ter o contágio. Por exemplo, a catapora mesmo. Você já teve catapora? Se você ainda não teve, provavelmente você vai ter. Mas quando a gente tem catapora, a gente fica até com vergonha de ir para a escola e não podemos ir. Por quê? Para não infectar os nossos coleguinhas. Entendeu? Então vamos lá, dar continuidade aqui. Agora, eu vou passar para vocês um vídeo ilustrando como esses vírus eles se reproduzem. Vou passar um vídeo onde você vai entender como é que funciona, tá bom? E é isso aí, galera. Vamos lá para o nosso vídeo. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Bem, você já deve ter ouvido falar de pessoas que ficaram doentes com algo que chamamos de virose. Virose é uma doença causada por pequenos organismos chamados vírus. Vírus são menores do que a menor das células, mas podem causar um grande estrago quando entram em nosso organismo. Não é à toa que eles têm esse nome. Vírus em latim significa veneno. Os vírus são organismos muito simples. São formados basicamente por uma capa de proteína e de material genético em seu interior. Os vírus são conhecidos como seres acelulares. São chamados assim porque são os únicos organismos estudados na biologia que não possuem o corpo formado por células. Além disso, os vírus também são conhecidos como parasitas intracelulares.
Isso quer dizer que um vírus só consegue produzir novos vírus se tomar conta de uma célula. Mas afinal, como isso funciona? O vírus injeta seu material genético na célula. A partir de então, o vírus toma controle da célula e usa seus recursos para fabricar novos vírus. Assim, a célula produz muitos e muitos vírus, até encontrar seu triste fim. Esse processo de reprodução dos vírus é conhecido como infecção viral, e é por causa dele que nosso corpo adoece. Como já vimos em nossos vídeos sobre leucócitos e anticorpos, nosso sistema imunológico está sempre atento para combater qualquer antígeno que invada nosso corpo. No entanto, alguns vírus são muito fortes, o que torna muito difícil combatê-los. Outros conseguem se disfarçar para não serem reconhecidos pelo sistema de defesa do nosso organismo. Esses são os chamados vírus mutantes. Nosso sistema imunológico não tem tarefa fácil. Muitas vezes, chega até mesmo a aumentar a temperatura do nosso corpo para ajudar no combate aos antígenos. É daí que vem a febre que sentimos quando estamos doentes. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Pronto, galera. Vocês viram agora o resumo, né, do nosso conteúdo. Espero que tenha ficado claro, principalmente nesse vídeo aí ilustrativo. Se tiverem dúvida, deixem nos comentários. E agora a gente vai mostrar, certo? Vamos ver, na realidade, o vídeo do nosso robô na prática. Vamos ver como é que ele vai funcionar. Vamos ver o que é que ele vai simular. Ele vai simular um vírus, certo? Onde você vai ver a movimentação dele, certo? A gente não vai conseguir fazer um robô que gere outros robôs, igual os vírus fazem. Mas a gente vai fazer um robô bem legal e vocês vão gostar. Vamos lá! Galera, como nós sabemos, esse é o nosso robô vírus. Perceba que ele vai introduzindo aqui esse material, certo? Aqui para a gente simular a entrada do material genético do vírus na célula, já que todos nós sabemos que o vírus ele é um parasita obrigatório. Então ele não é nem considerado ser vivo fora de uma célula. Então ele só consegue sobreviver dentro de célula. Então ele usa esse artifício aqui para penetrar o seu código genético dentro da célula e tomar conta daquela célula. Beleza? Pronto, galera. Gostaram do nosso robô? Agora é a nossa hora de fazer o quê? Atividade. A atividade de vocês, para quem está com o livro, está na página 33. Vamos lá. Na primeira questão, pede para você definir o que é vírus, o que são, com suas palavras. Então, você vai, com suas palavras, descrever aquilo que você entendeu sobre os vírus nessa aula de hoje, beleza? Logo em seguida, na segunda questão, está pedindo para você, de acordo com o texto. Que texto é esse, professor? Você não passou nenhum texto aí no slide. O texto está no livro. Caso alguém não tenha um livro, pode justamente me perguntar, certo? Qual é a página, de onde está esse exercício, certo? Esse exercício, para quem está com o livro, está na página, vamos lá, 24, tudo bem? É a parte bem inicial do nosso conteúdo, tá bom? Agora, na terceira questão, caso você já tenha respondido, né? Você vai falar e citar de que é constituído o vírus. E aí, de que é constituído o vírus? É isso aí que eu quero saber. Vamos lá? Responder, certo, galera? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima. Valeu!